Sim, mais uma vez a gente se reúne, mais uma terça-feira. A gente espera que todos tenham passado uma excelente semana e a gente se reúne mais uma vez com muita alegria, né? E para dar o início formal, start da nossa reunião de hoje, a gente vai, como sempre, abrir com uma oração, tá bom? Vamos lá, Nivaldo. Pai amado, agradecemos a oportunidade de mais uma vez participar desta reunião, uma reunião de amor, uma reunião de aprendizado, uma reunião que leva a todos que dela participam um pouco de conforto, um pouco de carinho e muito acolhimento. Pedimos, Senhor, que abençoe sempre o nosso Centro Espírita Simplesmente Amor, que abençoe todos aqueles que conosco participam desta reunião e interagem com a sua energia, criando essa egrégora maravilhosa que nos atinge a todos, nos cobrindo com a energia de amor, com a energia de compaixão, com a energia da serenidade. Que assim seja, Mestre, que assim caminhe a nossa reunião até o seu final, um maior proveito para todos que delas participam. Gratidão, Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, voltando aqui a câmera para mim, que estou atrás do computador. Ai, ela fixou. Ai, ainda bem. Então, gente, só para começar, um lembrete, né? A gente sempre faz os lembretes sobre o funcionamento da casa, e como aqui nós estamos menos gente, todos já conhecem, só queria realçar que nós recebemos uma orientação para que nós voltássemos a ficar atentos, usando a máscara. Eu, nesse momento, estou aqui do lado da janela, mas as outras pessoas estão todas com máscara aqui no centro, em especial nos lugares fechados, né? Porque está havendo uma outra onda aí e a gente precisa se cuidar. E a gente cuida da gente, e a gente se cuidando, a gente cuida dos nossos semelhantes também, né? Então, hoje, a gente sempre busca, né, trazer para o estudo no centro algum tema que a gente sempre, que a gente busque, que tenha a ver com o propósito da casa, o propósito da nossa função aqui. E aqui eu gosto de realçar bastante uma frase que a gente tem para essa nossa casa, para o Centro Espírita Simplesmente Amor, que ela é bem resumida, mas ela sintetiza realmente a ideia, né? E isso para nós é o que nos norteia em termos de funcionamento, em termos de atividades aqui na sala, nessa casa, né? O Centro Espírita Simplesmente Amor é um espaço cujo nome sintetiza o seu princípio fundamental, que é atuar em conformidade com os ensinos, com os ensinamentos do Mestre Jesus, redivivos pelo Espiritismo. Então, é uma casa espírita que se propõe a atuar, a estudar e a aprender sempre sob a égide da doutrina espírita e aprendendo sempre os ensinamentos de Jesus. E esse Consolador prometido que foi trazido para a gente sob o formato na codificação da doutrina espírita é aquilo que traz os ensinamentos de Jesus e que nos trazem tudo aquilo que a gente precisa para a nossa condução nessa nossa jornada terrena, né? Então, quando a gente apresenta um estudo aqui, a ideia é sempre
de compartilhar esses ensinamentos de Jesus, né? É claro, a gente vai buscar elementos de outras pessoas que já fizeram outros estudos, que também estão buscando esse aprendizado, e tudo para quê? Para que a gente possa, primeiro, quem apresenta o estudo já, né, fez, pesquisou, é uma forma de a gente crescer. Em primeiro lugar, o beneficiado é sempre a gente. E, claro, na apresentação a gente vai trazendo elementos, sempre também, como a gente sempre fala, é uma apresentação de um estudo que pode propiciar várias reflexões. E, eventualmente, aquilo que a gente traz aqui é aquilo que eu consegui, por exemplo, com o meu entendimento. E, na medida em que a gente apresente, vocês que estão assistindo podem ter outros insights. E daí que é legal, porque também é possível que haja alguma interação, caso vocês sintam que seja o caso, tá bom? Então, a gente está sempre aberto também a algum questionamento, ou algum pedido de esclarecimento. Se a gente souber, a gente esclarece, tá? E aí, havia dias que eu vinha refletindo, né? O que é que eu ia pesquisar primeiro, estudar primeiro, e estruturar para poder trazer. E daí foram acontecendo algumas coisas que eu até entendi que eram como uma sincronia, né? Em especial, por exemplo, nós, os trabalhadores do centro, fazemos um estudo todas as quintas-feiras, e a gente está, nesse momento, estudando o livro Os Mensageiros, que é um livro ditado pelo espírito de André Luiz a Chico Xavier. E, mais em especial, nos 3 mais recentes capítulos que a gente tem estudado, está muito forte a questão da prece, da oração, dos efeitos da oração em quem faz a oração, a quem a oração é dirigida. Aí eu comecei, opa, acho que é um tema legal. E aí não bastou só isso também. Aí, de repente, eu estou assistindo um videozinho curto, né, tal do short, em rede social, e vejo comunicadores, nem sempre espíritas, mas falando da prece, da oração. Aí, de repente, eu vou assistir uma palestra de palestrantes que eu costumo seguir, está falando sobre a oração. E daí eu vou ler alguma coisa, eu estou assistindo alguma coisa no YouTube, sabe aquela coluna da direita que começa a aparecer outras sugestões, né? Porque acho que o algoritmo identifica o tema e tal. As questões sobre a prece. Faz sentido. E eu achei que isso era alguma mensagem, era uma dica para que a gente fosse abordar esse assunto, né? E aí eu fiquei começando a pensar, bom, prece, e o que a gente pode falar da prece? O que é orar? O que é fazer uma prece? Então, fazer uma prece, a primeira coisa que a gente pensa é isso, prece é a gente fazer uma conexão, fazer uma oração, alguns dizeres, né? E se conectar a alguma coisa, algo mais elevado, o que a gente entenda como transcendente. E só que se a gente faz uma conexão, a gente faz uma conexão por algum motivo. Por que eu vou fazer? Com uma finalidade. Para quê? O que eu quero alcançar com essa prece? Eu quero alcançar alguma coisa para mim, para o outro. Aí, bom, então também posso falar sobre isso. Eu posso falar sobre como existe forma de se fazer uma prece, existe algum modo para que ela seja mais eficiente, e onde eu devo fazer essa prece reservadamente, eu posso fazer em público, eu vou num templo. Então, sabe, fui levantando assim as sessões, parece que é assim, né, estruturado, mas são pouquinhas que vêm na mente da gente, né? E aí eu acho que acabou me vindo uma inspiração, acho que uma ideia, mais inspiração mesmo, que veio à mente, por isso que eu falei no começo sobre os ensinamentos de Jesus, veio a frase, né, aquele ensinamento de Jesus, vigiai e orai. No Evangelho de Lucas está vigiai e orai, mas no Evangelho de Mateus ainda tem uma palavrinha que na verdade está em primeiro lugar, está assim, olhai, vigiai e orai.
E aí eu falei assim, bom, para não cair em tentação. Então, tem uma finalidade, para quê? E aí eu comecei a pensar, né? Olhai, vigiai, orai. 3 palavrinhas, parece que até são palavrinhas pequenas, mas tem muita coisa aí embutida nisso, né? Aí nessa ordem, inclusive, olhai, vigiai e orai. E aí eu comecei a pensar, bom, o que é olhar? Eu vou ficar atenta, vou examinar, vou começar a prestar atenção. Vigiar também é isso. É você ficar atento, olhar o detalhe. Vigiar, para mim, traz uma ideia de alerta, vigia, cuidado, né? É como se fosse assim um chamamento, né? E aí, eu fico imaginando, então, Jesus trouxe esses ensinamentos e, obviamente, não foi à toa. Jesus não fazia nada à toa. Portanto, tem que ter um motivo, uma razão nessa sequência. E aí, a pessoa aqui, racional, bom, então acho que antes de falar de orar, eu vou seguir a sequência. Então, vou olhar primeiro o olhai, o vigiai, para depois chegar no orai. Né? Deve ter um motivo aí. Então, vamos estudar sobre isso. E aí, eu fico mesmo pensando, o que seria a gente olhar em relação a gente mesmo, vigiar a gente mesmo, para que a gente mesma faça uma oração? Acho que olhar a gente é a gente se voltar a si, identificar, examinar mesmo quais são os nossos pensamentos. Que tipo de pensamento a gente costuma ter? A gente tem um padrão, né? Então, o olhar está muito junto com esse vigiar, ficar alerta, ficar atento, né? Essa é a atenção do vigiar. E aí veio a ideia de que quando a gente está se olhando, está se vigiando, é uma forma de a gente buscar se conhecer melhor. É a palavra autoconhecimento. E daí eu cheguei à conclusão que autoconhecimento, então, é a palavra-chave que está embutida nesse vigiar. E aí, nessa linha de raciocínio, fui buscar as fontes de como a gente fala sobre autoconhecimento e acabei me detendo numa questão do Livro dos Espíritos, que é a questão 919. E aí, Allan Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos. 919. Qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Percebam que tem a ver com o que eu falei sobre a frase que me veio na cabeça? Olhai, vigiai e orai para resistir às tentações. E a pergunta 919 é a pergunta sobre esse ensinamento de Jesus. E a resposta dos espíritos foi em uma linha. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Resposta sucinta, né? Pequena, poucas palavras, mas e aí? O que ela traz? E Kardec, né? Até brinquei assim que Kardec, às vezes eu penso que Kardec devia ser virginiano, eu não sei qual era o dia do aniversário dele, mas gosta das coisas bem explicadinhas, mas na verdade isso é só um xiste meu, né? A ideia é porque ele realmente foi muito sábio, muito bem orientado, muito atento e realmente, né, produziu um trabalho sensacional, que é a codificação. E aí, com relação a essa resposta tão curta, né, numa linha, ele faz uma seguinte, para trazer mais esclarecimento. E ele diz assim: compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si mesmo. E qual o meio de chegar a isso? Então, essa é a questão fundamental. O meio mais prático de se melhorar nessa vida é conhece-te a ti mesmo, é o autoconhecimento. Aí o Kardec completa. Mas e aí? Como? Né? Essa é a resposta. Mas como que a gente chega nisso? E aí, a resposta é extensa, grande. Ela foi dada numa mensagem passada pelo Espírito Santo Agostinho. E nessa resposta,
Santo Agostinho começa a afirmar que o autoconhecimento, ele viria a partir do momento em que a gente comece a interrogar a nossa consciência, né? E ele dizia que quando ele estava encarnado, ao final de cada dia, ele interrogava a consciência dele. E como que ele fazia isso? Ele revia todas as ações que ele tinha praticado, e para cada ação ele ia perguntando, fazendo algumas perguntas. E conforme ele traz nessa explicação toda essa resposta, eu fui lendo e relendo, e aí nesse estudo eu percebi, né, eu identifiquei que o Espírito Santo Agostinho, naquela linguagem, depois vocês podem acessar e vejam como é que ele trouxe a resposta, mas ele vai trazendo o que ele fazia, mas de uma forma que é como se ele oferecesse um roteiro para a gente, né? Um roteiro para a gente fazer o desenvolvimento desse autoconhecimento. E quais as perguntas que ele fazia? Ele perguntava, pensava numa ação que ele tinha feito e perguntava, essa ação foi boa ou essa ação foi má? Essa ação, eu poderia torná-la pública? Eu poderia divulgá-la? Se sim, ok. Se não, por que não? Se eu fiz uma determinada ação, com que intenção eu fiz? Porque quantas vezes a gente está, né, durante a vida, no dia a dia, a gente pratica uma série de ações e meio que no piloto automático. Só que o que Santo Agostinho nos traz é isso, que a gente retire um tempo para que a gente revise essas ações, se detenha nelas e identifique o que levou a gente a fazer aquilo, qual a minha intenção. Tendo sido boa ou tendo sido má? O que me moveu em relação àquilo? É uma forma de a gente identificar quais são os nossos padrões. Como é que eu ajo? Eu agi assim? Foi bom? Foi ruim? E o que me levou àquilo? Questões. Outra questão que ele fazia. Se eu desencarnasse agora, né? E chegasse no plano espiritual. E a gente sabe que no plano espiritual não há possibilidade de se esconder nada. Então, se eu desencarnasse agora, tendo feito aquela ação, será que eu ia temer o olhar de alguém? Então, são questões que a gente possa fazer. Mas aí ele também continua na explanação dele e fala assim, mas e se a gente estivesse iludindo? Se a gente não conseguir ter isenção suficiente para poder julgar aquela nossa ação, né? O que a gente pode fazer? Porque, afinal de contas, se a gente está iludido, se a gente não está isento, se a gente começa a passar a mão na nossa cabeça, dar desculpinhas, ou ser muito crítico com a gente, que é um outro oposto, também não funciona muito bem, só se, eu sou ruim, por que eu fiz isso? Calma, né? É uma forma de açoite. A ideia da gente é o que é? Olhar, vigiai para depois o orai. Então, vou olhar para aquilo que eu fiz de uma forma mais isenta, mas se eu não estiver conseguindo fazer isso. Então, a proposta de Santo Agostinho tem uma forma. Seria a gente atribuir aquela ação para uma terceira pessoa. Então, eu visualizo, imagino uma outra pessoa fazendo aquela mesma ação. E aí? Será que eu aprovaria? Ou será que eu censuraria? Bom, se eu aprovar, ok, né? E, eventualmente, até a gente pensando numa pessoa que a gente goste ou que a gente não goste, não importa. A gente se colocar como espectador daquela ação feita por uma outra pessoa. Então, se a gente conseguir, naquele momento, a entender que aquela ação foi legítima, ótimo. Se a gente entender que ela não foi legítima, que a gente censuraria, por que ela seria legítima porque a gente praticou? Afinal de contas, a justiça de Deus é única. Então, ela não pode ser legítima para mim e não ser legítima para outra pessoa que eventualmente tenha praticado a mesma.
Então, é uma forma de a gente conseguir se colocar como espectador e tentar adquirir uma isenção para poder analisar aquilo que a gente fez, tá? E a gente, então, Santo Agostinho vai trazendo essas questões para a gente, e ele diz assim, a gente também pode pensar que nesse caminho do autoconhecimento, a gente vai, na verdade, fazer uma exploração da nossa consciência. A gente precisa explorar a nossa consciência, olhar, examinar, vigiar direitinho e verificar se ali não há, se a gente não está trazendo, se a gente não tem, se a gente não carrega algumas más tendências. Para quê? Para poder arrancar isso. Aí ele faz uma analogia. Assim como um jardineiro, alguém que cuide de uma planta, também vai arrancar a erva daninha. E a gente pensa que a gente pode ter mais facilidade em arrancar uma erva daninha quanto mais ela estiver tenra, né? E aí a gente pensa nisso com relação às nossas tendências também. Quando essas tendências elas já estão bem enraizadas, certamente vai ser mais difícil de arrancar, né? E aí, Santo Agostinho ainda fala mais formas para a gente, que a gente deve dar muita atenção, que é importante a gente dar atenção, para aquelas pessoas que a gente, em tese, até classificaria de inimigos, ele traz essa palavra na resposta, mas a gente pode até entender, pessoas que a gente sabe que não simpatizam muito com a gente, vamos colocar assim, tá? E aí ele vai dizendo assim, a gente deve prestar atenção o que aquelas pessoas nos atribuem, como é que essas pessoas nos veem? Porque muitas vezes a forma como uma pessoa que não é muito amiga da gente, né, nos vem, nos atribui alguma característica, é bom a gente identificar, porque essa pessoa, ela não vai ter o pudor e o cuidado que um amigo tem, quando vai analisar a gente de alguma forma, ou chamar a gente num canto e falar, olha, tal coisa que você fez não foi legal. Um amigo teria mais cuidado, olha, você está sendo muito isso, muito aquilo, apontar alguma má tendência da gente. Então, a gente pode usar aquilo que uma pessoa, nossa inimiga, nos atribua, como um modo de a gente se melhorar. A gente pode ser inteligente a esse ponto. Isso é uma ilação, uma conclusão minha, tá? A gente pode usar a inteligência nesse ponto, né? Em vez de a gente se lamentar, simplesmente e tal. Outra coisa que Santo Agostinho nos dá como dica, nisso que eu estou chamando de roteiro, é assim, que a gente nunca deve temer essa nossa jornada aqui na Terra. Por quê? Ele faz uma comparação, porque assim como a gente aqui na Terra, a gente trabalha diariamente, a gente se esforça, para quê? Para que a gente arregimente condições para uma velhice mais digna, para a gente possa desfrutar dessa velhice, para a gente possa chegar na velhice com mais conforto, com mais elementos. A gente trabalha todos os dias, a gente passa por dificuldades no trabalho e tal. Então, assim também a gente pode olhar a jornada terrena, em que haverá dificuldades, haverá tormentas, mas que todo o esforço que a gente fizer para conseguir passar por essas dificuldades, eles vão valer muito a pena na medida em que a gente vai adentrar no mundo espiritual como uma pessoa de bem, né? E Santo Agostinho ainda reforça que todas essas questões, elas são, sim, uma boa maneira de a gente se conhecer melhor. Por isso que eu disse que eu entendi, toda a resposta dele vai trazendo para a gente um roteiro, porque a gente vai conseguir identificar as nossas características, nem vou falar de qualidades e defeitos, as nossas características, e a gente vai ter mais possibilidade de identificar aquilo que é necessário fazer algum tipo de reforma, né? Mas aí também não é só isso. Ele diz que a gente que a gente deve pedir auxílio a Deus, ao anjo guardião, para que ele nos esclareça, para que ele nos apoie, porque
essa ajuda que vai sempre chegar, que vem de muitas formas, né? Ela vai fazer com que a gente se fortaleça para dar ensejo a esse nosso crescimento, para que a gente identifique as nossas características, para a gente atinja da melhor forma possível o nosso autoconhecimento. E ele termina essa resposta, que é longa, vocês vão ver, com uma afirmação. Vou ler a afirmação dele para vocês. Olha só que interessante. Ele diz assim: sei que muitos dizem que o presente é positivo e o futuro incerto. Ora, aí está precisamente o pensamento que fomos encarregados de destruir em vossas mentes. Pois desejamos fazer-vos compreender esse futuro de maneira a que nenhuma dúvida possa restar em vossa alma. Né? Olha só, a gente, isso é uma coisa que acontece mesmo, né? A gente tem, né, a ideia de que o que a gente tem é o presente, que o futuro é incerto, que a gente nunca sabe o que vai acontecer. Mas Santo Agostinho nos traz uma ideia nova, que essa ideia precisa ser destruída. Porque se a gente aprende na doutrina espírita que a gente tem a lei da ação e reação, que a gente tem a lei da responsabilidade e todas as outras leis, então a gente sabe que aquilo que vem no futuro é consequência do que a gente fez agora no presente. Portanto, o nosso trabalho de desenvolver o autoconhecimento, de a gente avaliar as nossas ações dia a dia, a gente está trabalhando já para um futuro. E esse futuro ele não é incerto, porque a gente sabe, né? Tem sempre a gente voltar naquela frase: a colheita é obrigatória, embora a semeadura seja opcional. Mas a gente vai colher o que plantou, né? Como a gente sempre brinca, não dá para a gente colher banana se a gente plantou laranja. Não tem como. Portanto, o futuro ele não é incerto. Ele depende do que a gente fizer agora, né? E aí, com tudo isso, eu ainda acrescentaria, né, nesse estudo, a minha conclusão é que a gente pode fazer esse tipo de avaliação. Santo Agostinho nos sugere que faça como ele fazia, ao final de cada dia. Mas eu penso que a gente pode fazer pela manhã, quando a gente acorda, recorda de todas as ações do dia, faz todas essas perguntas. Ah, vai demorar um tempo? Vamos acordar um pouquinho mais cedo, né? O fundamental é que isso seja feito. Ah, pode ser feito numa meditação, pode ser feito num outro momento que a gente reserve para isso, mas o fundamental é que a gente faça. Faça sempre, faça com frequência, porque essa frequência, esse empenho, é que pode realmente garantir que a gente vá se melhorando, que a gente vá conseguindo adquirir esse autoconhecimento cada vez mais. E aí, a partir desse autoconhecimento, a gente pode agir melhor nas ações seguintes, se posicionar melhor nas próximas atitudes, nas nossas próximas ações, né? E a gente vai vendo que a gente vai conseguindo identificar melhor tudo aquilo que a gente tem é que precise ser reformado e tudo aquilo que a gente tem é que possa ser incentivado, que possa ser incrementado, que a gente possa fazer mais vezes, justamente porque é uma característica que a gente já se identificou e que pode ser utilizada de uma forma cada vez melhor, né? Bom, então eu disse de olhar, eu disse do vigiar, mas e o orar? O orar, como eu tinha dito no começo, é a conexão. E também, como eu disse, olhar, o orar, ele a gente tem que pensar, orai. Por quê? Para quê? Quando? Como? Onde? É tanta coisa que esse orar nós vamos deixar para um próximo estudo. Tá bom? Então, hoje era isso que a gente tinha para trazer, para, né, desenvolver essa apresentação. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma, né, possibilidade de esclarecimento que a gente tiver, a gente faz. Alguém quer se manifestar? Vocês querem perguntar alguma coisa? Então, tá tudo bem por aí?
tá? Tá bom, então, por aqui, o pessoal não achou nenhuma dúvida. Por aí tá todo mundo quietinho também, acho que ninguém levantou a mão, né? Bom, então é isso, pessoal. Eu espero que a terça-feira essa hoje tenha sido produtiva, que a gente tenha, né, conseguido contribuir de alguma forma, que a gente tenha trazido elementos para reflexão. A gente, como sempre, vai publicar isso e a gente está sempre aqui à disposição. E tomara que vocês consigam frequentar aqui presencialmente, né, e lembrando dos cuidados com a máscara, tá bom? Então, nesse momento agora, vamos pedir para todo mundo pegar a água. E, como eu tinha dito no começo, eu trouxe uma oração que eu achei muito bonita, e ela é uma oração que está no livro O Espírito de Verdade, psicografado pelo Chico Xavier, e ela chama-se Prece no Templo Espírita. Então, vou ler e, enquanto isso, a gente buscar, né, elevar nosso pensamento a Deus, a todos os nossos amigos espirituais, que nos abençoem, que fluidifiquem essa água, para que a gente possa utilizar durante a semana, e que a nossa semana seja de paz, tá? Senhor Jesus, abençoa, por misericórdia, o lar que nos deste ao serviço da oração. Reúne-nos aqui em teu amor e ensina-nos a procurar-te, para que não nos percamos à margem do caminho. Nos instantes felizes, sê a nossa força, para que a alegria não nos torne ingratos e insensíveis. Nos momentos amargos, sê nosso arrimo, para que a tristeza não nos faça abatidos e inúteis. Nos dias claros, concede-nos a bênção do suor no trabalho digno. Nas noites tempestuosas, esclarece-nos o espírito para que te entendamos a advertência. Inclina-nos a pensar sentindo, para que não guardemos gelo no cérebro. E induze-nos a sentir pensando, para que não tenhamos fogo no coração. Ajuda-nos para que a caridade em nossa existência não seja vaidade, que dilacere os outros, e para que a humildade em nossos dias não seja orgulho rastejante. Auxilia-nos para que a nossa fé não se converta em fanatismo, e que o nosso destemor não se transforme em petulância. Amorável benfeitor, perdoa as nossas falhas. Mestre sublime, reergue-nos para a lição. E, sobretudo, Senhor, faze que entendamos a divina vontade, a fim de que, aprendendo a servir contigo, saibamos dissolver a sombra de nossa presença na glória da tua luz. Então, que a gente tenha uma semana de paz, muita luz, muito amor, a gente daqui envia carinho para todo mundo. Então, vou liberar aqui para a gente poder se despedir em conjunto. É uma alegria a gente ver o rosto de todo mundo. Quem quiser colocar o rostinho aí. Que bom te ver, Vitória, bom te ver, Paula. Um beijo para vocês, Vanessa, Andréia, Elizabeth. Que a próxima semana seja produtiva, que a gente consiga seguir o roteirinho proposto, tá? E que a gente busque o nosso autoconhecimento com muita honestidade, com muito empenho. Só vai nos fazer bem, tá bom? Então, um grande beijo para vocês, até a próxima terça-feira. Tchau, gente. Tchau.